momento nós estamos recebendo hoje, né, a visita. O Valdomiro trouxe uma informação importante que eu acho um detalhe importante, né? Tinha um semáforo e foi desligado ali naquela região. Então, quem sabe, né, Matheus, quando começa a dar muito acidente, quem sabe não precisa voltar o semáforo, né? Aliás, deixa eu só aproveitar, já que a gente tá falando de semáforo. Faz uns 3 meses mesmo que foi desligado aquele semáforo ali. Eu nem lembrava disso. Eu queria saber o seguinte: por que estão desligando tanto semáforo domingo intermitente? Vou dar um exemplo: bairro de Águas Claras. Pode perceber, o semáforo do bairro de Águas Claras todo domingo está sendo desligado. Eu não sei de quem que é essa ideia. Pessoal da prefeitura, essa é uma informação que eu gostaria de saber. Isso é um cronograma que segue? É um defeito que só acontece domingo? É uma necessidade? Por quê? Se bem que teve a festa ali, eu sei que teve a festa ali e estava o trânsito interrompido. Já entendi que tem também esse detalhe. Só que é o seguinte: o que aconteceu? O pessoal entrava naquela rua, que eu não lembro mais o nome, é Rudolfo, ali um pouco antes, no lado do material de construção Águas Claras, faz a volta e saía novamente na rua Santa Cruz, que é mão única, porque a festa não permitia que você fosse em direção ao Colégio Júlio Silveira. Só que, vamos lá, o semáforo precisava estar funcionando, porque muita gente utiliza para poder atravessar e ir em direção à Ponta Russa. Aí não dá, né? Então, de brincadeira, eu quero saber se a minha dúvida Aquele semáforo que vai reto para Ponta Russa é demorado também. Eu quero saber o seguinte: se por acaso isso aí é um cronograma que estão seguindo, ou é porque o equipamento está dando defeito todo domingo, porque está difícil. São 12h30, vamos lá. Quem está com a gente aqui e vai participar é o José Carlos Paulini. Ele que eu botei aqui na legenda como jornalista mirim. Ele tem, acho que é 12 ou 13 anos, ele vai conversar agora com a gente e faz aí um trabalho, ele tem um site, enfim, ele já tem um envolvimento com o trabalho de jornalismo. E pela idade sua, pelo seu tamanho, a primeira pergunta que eu quero fazer para você, José Carlos, onde é que começou, acendeu essa vontade, esse desejo de ser jornalista? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Eu sou o criador do Brusque News, né? O Jornal da Criatividade. Um jornal que eu faço edições tanto manuais quanto digitais. E agradeço a todos aqui da equipe da Rádio Cidade, em especial o Delamar, que me convidou para participar dessa entrevista. É uma honra estar aqui participando dessa entrevista. Eu até tenho aqui, Felipão, eu vou te mandar aqui uma cópia do link do Brusque News, né? Que é esse citado aí pelo Guilherme, pelo José Carlos. Tá aí, Felipe, se tu conseguir entrar no site ali e botar na tela, que é porque eu estou com o meu computador ainda não está indo, né? Para ir botar. Então, beleza. Então aí, para quem tem o recurso da imagem, nós estamos mostrando aí esse site. O que esse site tem de conteúdo, como é que ele é colocado, enfim. Primeiro vamos fazer o seguinte: conta como surgiu a ideia do site e a ideia de ser jornalista, vai. Essa é uma pergunta muito importante, né, Delamar? O jornal surgiu em 2021, né? Dia 6 de outubro de 2021. Em plena pandemia quase, né? Sim, no final do ano. E nesse dia 6 de outubro ele completou 3 anos, né? Então, eu já havia falado isso em entrevista em alguns jornais. E a principal... O que me levou a fazer o jornal é porque na época eu acompanhava muitos jornais. Jovem Pan, Jornal Nacional, todos esses jornais grandes. E a professora tinha pedido pra gente fazer uma atividade sobre o bullying na época. E ela disse que a gente poderia fazer o que nós queríamos, no caso. E eu pensei, vou fazer um jornal. E criei o jornal, comecei a primeira edição com esse tema, bullying. O bullying foi a matéria do início do trabalho do jornal. Sim. Daí eu criei uma história fictícia de bullying e ali se iniciou o jornal. Legal. E você gosta do português? Porque você sabe que no jornalismo o que mais se aplica é a língua portuguesa. E vou te contar, a língua portuguesa é complicada, velho. Sim. Eu até aprendi a falar a maior palavra da língua portuguesa. É assim: pneumotra microscópico circo vulcano coniótico. Nossa! Não, repete que palavra é essa, velho? Conta pra mim, vai. Isso, no dicionário da língua portuguesa, ela nos informa que isso é uma doença que a pessoa tem cinzas vulcânicas no pulmão.
Repete a palavra, por favor. Pneumotra microscópico sílico vulcano coniótico. Se não me engano, tem. Boa tarde, José. Tem 47 letras, né? 46. 46. Tu consegue escrever pra gente botar... Isso é uma doença? Uma doença que a pessoa tem cinzas vulcânicas no pulmão. Eu até coloquei ela aqui em alguma edição. Deixa eu tentar até achar aqui. Não, porque eu queria... Ô, José, mas deixa eu perguntar só uma coisa pra ele. Tu começou, então, o jornal, que nem ali mostrou, né? Minha café tá aparecendo. Que nem mostrou ali... Eram quadrinhos, certo? Sim. Eram histórias e quadrinhos. Aí você começou a narrar o jornal por ali. E foi sobre bullying. Mas Sim. foi sobre bullying, assim... Algum ponto específico ou assim no geral? Porque daí tu teve só uma tira, por exemplo, uma folha só englobando vários pontos? Eu fazia primeiro os desenhos, né? E depois colocava as informações, mas era uma história só. Uma história só englobava, né? Esse bullying era em cima de pessoas tipo o quê? Qual é a característica do bullying em si? Por exemplo, a pessoa gordinha... magrinhas. Isso. No peso, assim. Também. Tinha porque- vários problemas de bullying, você citou várias situações. Mas que Sim. tu vê diariamente, cotidianamente? Eu não me lembro muito como que eu cheguei nessa ideia de fazer essa edição, mas... A professora citava os exemplos e eu ia me baseando nisso e fazia a edição, né? Sim, entendi. É porque tem contra baixinho, contra gente cabelo cacheado, enfim, tem vários Sim, tipos de sim, tem bullying, vários né? tipos. Legal, legal. Essa situação da língua portuguesa, essa foi uma coisa que eu não sabia. Que a maior palavra da língua portuguesa tem 47 letras, é isso? A gente acha que é otorrinolaringologista, né? Mas não é? Eu sempre achei que era esse do profissional da área Do nariz, de sim. fala, de respiração, da respiração, na verdade, né? Enfim, agora, essa é uma surpresa. Era uma doença, como é que é o nome da doença? Repete, que agora eu gostei da palavra. Pneumotra microscópico sílico vulcano coniótico. Eu já não consegui decorar ainda, mas até o final deste programa eu vou decorar e vou falar. Sim. Você já sabe essa frase, né? Sim. Fala, Amanda. Só tem uma sílaba ali no meio que eu me esqueci. É que eu tinha que botar aqui no papel para me ler, senão... É pneumotra microscópico silicovulcaniótico, alguma coisa assim. Vulcano coniótico. Coniótico, Não, isso. ele é perfeito. Tem a sílaba ali, o coniótico ali, que eu esqueço. Mas é Delamar, 46 letras. Mas eu sei disso porque eu já teve a 28ª edição feita manualmente, né? Se eu não me engano, eu fiz ela em agosto de 2022, já faz um tempo. E eu coloquei essa palavra, porque ela falava sobre medicina. E daí, era uma curiosidade, né? Porque o quadro das edições, que eu faço manualmente, todos os quadros do jornal, na verdade, têm curiosidades. Isso também é uma base do jornal. Desde as primeiras edições, eu sempre coloquei curiosidades, porque isso eu acho muito interessante para enriquecer os conhecimentos Atrai dos as leitores. pessoas, né? Sim, tanto que a gente tem até um quadro no jornal que foi o segundo criado. Que eu até fiz uma reportagem especial, que o jornal completou 3 anos, e eu escrevi lá. Depois de eu ter vindo na Rádio Cidade, né, em 2023, ano passado, dia 21 de abril, 6 dias depois, dia 27 de abril, eu resolvi criar esse quadro. Porque eu vi a necessidade que o jornal precisava também informar a população as notícias. E nisso, por meio da Wikipedia, eu consegui as informações. E daí, por exemplo, era eventos do dia. Por exemplo, quem nasceu neste dia, no dia 27 de abril? Quem faleceu neste dia? O que ocorreu nesse dia? E essas eram as curiosidades, as das primeiras edições. E depois, se eu não me engano, para a 11ª edição, eu comecei a abordar as notícias. Que a maioria são governamentais, das prefeituras e defesas civis. Você tá em que série hoje? 7º ano. 7º ano? Saudade da minha 7º ano. 7º ano. A sua melhor nota em que área? É só a área de português, por exemplo, matemática, humanas, exatas? Olha, eu sou uma pessoa que, além do jornalismo, né? Essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Eu gosto muito da parte religiosa e da parte também de geografia, né? Então, essas são as Matérias. Humanas. Eu não sou, assim, um Albert Einstein em matemática, mas eu gosto um pouco, né? Tu gosta um pouquinho. Consegue dançar entre as duas áreas, digamos assim? Sim, mas eu prefiro... Tem 3 matérias que eu prefiro: História, Geografia e Ensino Religioso. Essas são as minhas favoritas. Qual é o tempo que você dedica aí por parte desse trabalho no jornal? Porque eu vejo que você está mantendo o jornal, é isso? Sim. Você disse para mim que você coloca ainda a matéria. Que período você começa, a gente fala, alimentar a informação ali? A gente tem o quadro de notícias e curiosidades do dia, também o quadro de edições, né? É diário isso, então? Não, eu também, como o jornal,
Eu falei isso no meu discurso na Câmara, que eu participei na semana passada. Né, o vereador Rodrigo Voltolini foi o autor da minha comenda do mérito municipal que eu recebi. E lá eu falei, né, até apareceu na imprensa, que o jornal conta atualmente com 5 quadros temáticos, né, que eu gostaria de falar um pouco qual a função de cada um. Que as edições, que são essas edições manuais aqui, que eu faço à mão. Todas essas edições, ó. Edições manuais. Não, empresta aqui, deixa eu ver. Pode mostrar pro Delamar. Esse aqui é a edição manual, então, que você faz... literalmente, você pega um papel... Lápis de cor e lápis faz, de né? cor e coloca a criatividade. Você faz tipo um... É um mini jornal, né? É um impresso. cartãozinho, né? É. Então essa função desse quadro, que é o mais antigo do Brusque News, né? Surgiu com a primeira edição e até abril de 2023, como eu havia mencionado, foi o único quadro do jornal. Daí depois eu criei o Notícias e Curiosidades do Dia, que aborda notícias e curiosidades, né? Para informar a população e também enriquecer os conhecimentos, né? Que é algo importante de um jornal. E depois disso eu criei o quadro que esse quadro, como o próprio nome diz, é explicar o que é algo. Por exemplo, a última edição foi sobre império, daí eu expliquei. Coloquei imagens sobre inteligência artificial, o que é império, citei impérios que já existiram. E também temos o quadro José Entrevista, que é o quadro de entrevistas, onde neste ano eu contribuí para a democracia. Tu entrevistaste quem? Eu entrevistei 2 candidatos a prefeito de Brusque, o Danilo Visconti e o João Martins, e a Renata Ferreira e o prefeito Valmir Zid, que foi reeleito em Guabiruba. E mais 9 candidatos a vereadores de Brusque e 3 de Guabiruba. Então, por meio desse quadro, eu pude contribuir para a democracia, promover um ambiente democrático. Essa entrevista com os candidatos você mostrou no site? Estão todas no site. É só... Ali no menu do site, ali no início, quando tem a logo, nós temos ali cada quadro, né? O nome de cada quadro. Daí o leitor, ele pode clicar no quadro que ele quiser, né? Ah, entendi. E José Entrevista, tá aqui, ó. E José, tu estuda de manhã, né? Tarde. À tarde? Ah, tá, porque... agora eu me confundi aqui. A gente tá... Que hora agora? 12h40, por aí, Dona Mari? Ele estuda no... então começa que hora a tua aula? 1 hora. 1 hora? Tá, tu vai sair daqui e vai direto pra aula, então. Tu estuda onde? Que escola? A Anotilha. Mas hoje é ponto facultativo, né? Dia do servidor público. Verdade. Hoje é do servidor público. Eu até vi, né, que a imprensa da Câmara, né, que eu agora participo do grupo da imprensa da Câmara. Que legal. Daí eles enviaram lá a portaria do vereador Jean Dalmolin, presidente da Câmara Municipal de Brusque, declarando ponto facultativo hoje. Que bom. Mas como é que é o nome da escola mesmo? Em Guabiruba, né? Anotilha Chilindre. Anotilha Chilindre. Em Guabiruba. Qual bairro? Guabiruba Sul. Guabiruba Sul, tá certo, que eu não conheço muito de Guabiruba. Mas Deixa então, eu só perguntar uma coisa aqui pra ele. Ele falou sobre o quadro entrevista. Aí eu tava vendo aqui, porque você pediu para nós abrir. Eu abri isso ali, Felipe, só para mostrar. E o que eu vou perguntar é interessante, porque sabe o que é? É que eu vejo que você foca muito as entrevistas por escrito. Sim. Você faz o quê? Você grava e depois escreve a entrevista, ou você vai... Escutando, o cidadão vai falando e você já vai escrevendo? Seja honesto, hein? Aqui só pode ser honesto. Eu só esqueci de falar mais uma informação, né? Na minha última fala, de mais um quadro do jornal, que é o quadro Informações do Tempo. Que esse, como o próprio nome diz, né? Informações do Tempo, ele traz a previsão do tempo e alertas meteorológicos governamentais, ou seja, de prefeituras e defesas civis. E isso eu só faço edições dele, só produzo em épocas de enchentes, algo assim, que felizmente não ocorre com o ano todo, né? Então esse quadro já faz... A última edição dele faz mais de um mês que eu já não faço. E o jornal, nos últimos tempos, não teve uma frequência muito grande nas edições manuais, por conta do aniversário, né? Que eu fiz, se eu não me engano, 7 reportagens especiais, 6 entrevistas e publiquei uma edição manualmente, né? Daí essa 13 atividades, né? 13 publicações que eu tive que fazer ali no começo do mês de outubro, pro final de setembro, pro começo do mês de outubro, e isso impediu um pouco a fazer as edições de todos os quadros. E eu também tenho que revezar, né? Eu faço de um quadro ou outro, porque tem 5, né? Então eu tenho que fazer tanto as edições manuais quanto as digitais. Agora, não fuja da minha pergunta. Tá bom. Você lembra a pergunta que eu te fiz? Tá vendo? Ó? Nem eu lembro. Eu vou repetir. Eu tô vendo que o seu quadro de entrevista, você faz ela escrita, a resposta. Sim. Você grava ou você vai escrevendo o que a pessoa respondeu?
Eu tenho um caderno de anotações, né? Que eu utilizo ele desde o ano passado, né? Desde do início do ano passado. E nesse caderno eu faço o rascunho das perguntas, né? Então, nesse ano, para promover a imparcialidade nesse quadro, né? Com os candidatos, eu fiz todas as perguntas iguais para todos os candidatos. Daí o eleitor, ele pode entrar no site do jornal, né, brusquenews.wordpress.com, e conferir todas essas entrevistas, né? Já passou a eleição, mas quando não tinha passado a eleição ainda, o eleitor podia entrar ali e ver as respostas diferentes, né? Porque eram as mesmas perguntas. Só que candidatos a prefeito tinham uma pergunta a mais, e vereadores só 8, e candidatos a prefeito 9. Porque o prefeito, ele tem uma função, assim, maior que de um vereador, né? Não que a função do vereador também não seja importante. Mas só para me entender, então, você deve fazer da seguinte forma, me corrija se eu estiver errado. Eu insisto da forma que você fazer, sabe por quê? Porque nós que estamos no rádio aqui e fazemos essa parte de comunicação, a gente sabe da importância que é, muitas vezes, você registrar aquilo que você está conversando com a pessoa, certo? São várias formas de você registrar, porque você pode estar escrevendo uma coisa que o cara não falou, que isso acontece muito, né? O cara vai lá e diz assim, não, mas eu não disse isso. O cara interpretou, falou o que eu não disse. Na verdade, o tal de dizer que se tira fora do contexto. Acontece isso, porque dá para fazer uma edição e às vezes tirar fora do contexto, né? Você vai lá e tira uma situação. Mas eu digo o seguinte, então você faz as perguntas e as pessoas mandam por escrito para você as respostas, é isso? Sim. Então entendeu como é que faz? Nesse ano, esse é fácil. Como eu entrevistei, eu fiz entrevista com 16 candidatos, né? Ficava assim... Eu fiquei impossibilitado de ir na casa de cada um, no comitê de cada um, fazer a entrevista. Então, eu entrei em contato com alguns candidatos e alguns já queriam, antes da eleição, né, fazer uma entrevista, né? Mas o período eleitoral só começou dia 16 de agosto e foi até dia 3 de outubro, né? Uhum. Eu comecei a publicar, eu acho que no final de agosto e terminei no final de outubro. Mas eu fazia entrevistas, assim, semanalmente, né? Diariamente eu fiz alguns dias. E então o candidato, ele enviava por escrito suas respostas e eu, por inteligência artificial, apenas, né, as inteligências artificiais ajudam muito o nosso trabalho no jornalismo, né? Nós que somos jornalistas, né? Eu não, né? Mas vocês são jornalistas, né? Não, eu sou radialista. Mas... Eu sou um radialista. Mas assim, ó, seguinte, deixa eu só dizer um negócio pra vocês. Eu confesso pra vocês o seguinte, a profissão, ela é a seguinte forma, eu estou falando disso porque eu sou um cara meio dinossauro já, tá? No rádio tenho só 38 anos, então sou meio dinossauro. Eu fiquei radialista antes de Cristo, então você vê como eu tô velho. Mas assim, o que acontece? Qualquer profissão que seja, se você não fizer, por mais que você faça um curso de administração, contabilidade, jornalismo, se você não praticar isso, você não vai conseguir colocar aquilo. Eu acho interessante o jeito como você está fazendo. Sim. Você já está praticando, amanhã depois para querer sentar e buscar um conhecimento ainda maior. Ou, quem sabe, em outra área, ampliar o seu conhecimento. Eu conheci uma pessoa aqui dentro da rádio, você vai conhecer também, o Levi de Oliveira, o saudoso Levi de Oliveira. Lembra dele aqui na Rádio Cidade? Do Levi de Oliveira? Ele era um radialista. Esse cara dava um show em qualquer jornalista na escrita. Ele dava um show, mas por quê? Ele praticava e muito, né? Então, assim, o segredo de você ser um profissional bom ou não é a prática. Quanto mais você praticar, e é claro, ter um conhecimento e gostar, você vai em frente. Mas esse é o caminho. Rapaz, eu fico feliz de te ver aí. Inclusive, eu tô vendo, você trouxe um segurança ou é seu pai? Não, então, Delamar, eu queria fazer uma pergunta pra ele. Ele tá aqui quietinho no canto. Mas é seu segurança ou seu pai? O que é? Você traz o pai, né? É o pai. Então, Só posso falar. finalizar o que eu ia dizer? Pode, claro que sim. Então, Fique né? à vontade. Esse ambiente democrático que eu promovi, né? Resumindo, o candidato, eu fazia as perguntas para ele, enviava pelo WhatsApp e ele me enviava as respostas. E por inteligência artificial, eu entrava no site da inteligência artificial e escrevia todas as respostas do candidato, né? Colava ali e dizia, corrija os textos sem alterar, apenas corrija os erros de ortografia para não alterar. E depois eu programava no site, né? Colocava no site e todas as perguntas eram iguais, promovendo um ambiente democrático por meio dessas entrevistas iguais e também com os candidatos. Muito bem, ele já tá moderno, já estou usando até a inteligência artificial. Como é que é o nome do teu pai?
Vanderlei José Paulini. Ô, Vanderlei, boa tarde, tudo bem, Vanderlei? Seja bem-vindo aqui também, Vanderlei. Fazia um tempo já que a gente tinha convidado o teu filhote aí para vir para cá, mas estava difícil, né? Porque a aula não permitia, né? Mas parabéns aí. E aí, como é que é essa vontade dele em casa de praticar essa profissão tão querida que é o jornalismo, né? Deixa eu olhar a tua pergunta, ô, Delamar. Ele tem 13 agora. Isso surgiu então ali com 11 anos, por aí. Como que foi o primeiro, vamos dizer assim, ele chegou pra ti, pai, eu quero fazer isso, pai, eu quero seguir pra esse caminho de jornalismo, produção textual. Como é que aconteceu isso? Qual foi a tua reação? Aliando a pergunta do Delamar. Boa tarde, Delamar. Boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Olha, foi uma coisa assim meio que automática. A partir do momento que ele fez esse trabalho na escola, né? Ele estudava no Oscar Malucci, no bairro Steffen, né? Uhum. E com o tempo, assim, parece que foi, como eu já tinha frisado, foi automático. Ele começou a fazer esse trabalho do bullying ali, né? E uma coisa foi encaixando atrás da outra ali. E assim, ó, tudo é ele que faz. Por exemplo, as edições, colocar no site, praticamente eu só oriento ele um pouco também, assim, né? Mas as decisões é sempre ele que toma, assim, as iniciativas. Foi automático. Uma surpresa, assim. Quem é que banca para manter o site? Porque você tem que pagar uma taxa, eu acho que a cada 3 anos ou Não, uma pessoa. eu faço totalmente grátis, né? Ah, mas tu pega um por site conta disso ser grátis, né? O endereço o endereço do site tem que ser WordPress, né? Tem que ter o nome do site de hospedagem, né? Ah, entendi. Você faz aquele esquema de site gratuito. Eu sei qual é. Sim, Eu sei qual é. sim. E é bem mais fácil fazer também. A plataforma é simples, né? Sim. E eu posso ler algumas que as pessoas estão comentando aqui? Pode ler o que estão comentando. Então temos aqui a Camila Ruares, está Isso dizendo... no YouTube? No YouTube da Rádio Sim. Cidade. Então, Boa tarde. Fui um dia na casa do avô dele e ele veio e me mostrou um pequeno jornal, muito bem elaborado. Parabéns. Sim, conversei com meu avô e ele disse que isso realmente procede, é verdade. E quando eu era bem pequeno, eu mostrei para Camila Ruaro, que é prima do meu avô, um jornal, quando eu tinha uns 10 anos. E também temos aqui o Anderson Maurisimov, que é meu primo, que foi candidato a vereador, também entrevistei ele. Como entrevistei também o nosso amigo Valdomiro, da Mota, né? Ah, entrevistaste o da Mota também, é? Entrevistei. O da Mota foi fácil entrevistar ele ou foi difícil? Seja sincero, não precisa ficar com vergonha, não. Sincero. É. Foi fácil ou difícil? Fácil. Ele me enviou tudo. Ah, é? Ah, um querido. Enviou por As PDF. perguntas e as respostas? Não acredito que ele fez isso. Não, né? Sim. Então, Fala, querido. tem alguma pergunta do nosso amigo Matheus também? Ó, o Matheus está agora focado no acidente de trânsito, né, Matheus? Isso, Mas tava ali fazendo tu já acidente. conhecia José. o José, Sim. né? Já conhece. Na semana passada, né, eu recebi, né, das mãos do vereador Rodrigo Voltolini, né, autor da Comenda, como eu já havia mencionado, e eu conversei com o Matheus também lá. Olha aí, ó. O Matheus só O tá... Matheus cobre a câmera à noite. É. Cobre. Eu conversei com o nosso amigo Cláudio também. Ah, o Cláudio. Rodrigo. O Rodrigo Santos? Sim. É, o Rodrigo Santos que trabalha aqui. Aliás, aqui na Rádio Cidade, só para você ter uma ideia, hoje nós temos 2 jornalistas formados, que é o Rodrigo, aliás, 3, né? O Valdomiro, o Dirley e o Rodrigo, e a Amanda que está se formando, né, Amanda? Sim. Se forma quando? Nossa, só daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos. Na Então nós metade temos agora. hoje 4. E a maioria do pessoal aqui segue na função de radialista, mas o que muda justamente essa questão é o conhecimento, né? Aquela parte didática, né, que chama, para você Sim. poder se aprofundar mais. Mas eu queria agradecer a sua presença aqui, José, porque o nosso tempo é o nosso parceiro aqui. Eu nunca chamo o tempo de adversário, nosso parceiro. Eu queria só finalizar dizendo o seguinte: eu vejo aqui que você faz aquele no papel. Sim. E tu sabes que você é um cara moderno, você já nasceu com a internet, né? Tu já nasceu com o celular no bolso do teu pai, né? Avisando pra família, ó, nasceu o Zé aqui, ó. O Zé tá... Nosso jornalista já tá aqui nessa terra. Ou seja, você já nasceu com uma evolução de informação rápida, né? E eu vejo que você acha que o papel, o impresso,
ele tem ainda Sua importância? Não digo importância, mas digo assim, o interesse do público ainda de ler no papel, ou você acha que hoje o pessoal usa mais isso aqui, ó, celular? Qual a tua avaliação? Você que é um cara jovem. Né, o assessor do vereador quando a gente foi fazer a comenda, né, ele havia me entrevistado, né, ele fez essa pergunta, né, e eu respondi o seguinte para ele: na questão da criatividade, do esforço, o papel lidera, mas na questão da agilidade e da informação e da informação ser verdadeira, o digital lidera. Eu acho que bem interessante essa tua resposta, até porque o papel é o seguinte: você pode ter aí o diferencial desse teu trabalho aí que você faz escrito, né? Então aparece ali literalmente todo o seu trabalho, desde a criatividade, a sua letra, ou seja, é muito mais pessoal, eu digo, quando está no papel assim. Então, parabéns aí, e a gente torce para que você faça muito sucesso nessa empreitada aí, tá bom? Deixa eu só falar as minhas palavras finais. Claro que sim. Tá bom, eu gostaria de agradecer a equipe da Rádio Cidade, né? E eu também gostaria de deixar um convite aqui a todos os ouvintes da Rádio Cidade, né? A todas as pessoas que te acompanham, para acompanhar esse trabalho, né? Apoiar o meu trabalho que eu faço, porque eu digo assim, essa moção congratulatória que eu recebi e essa comenda não são mérito meu, são mérito das pessoas. Isso é das pessoas, porque foram as pessoas que acreditaram em mim. Então isso aqui também é delas, não é só meu, do jornal. E eu gostaria de convidar as pessoas a acessarem meu site, brusquenews.wordpress.com. Lá você vai poder conferir todas as edições de todos os nossos quadros e também nos seguir no Instagram, onde eu divulgo todas as atividades do jornal e também coloco o link para o leitor entrar no site, que é @brusque_news e @jornalista José CP. E também temos um grupo de WhatsApp, né? Que quem quiser participar, hoje mesmo vou colocar lá no Instagram o link. Daí a pessoa pode clicar lá e participar. Estamos quase chegando em 100 pessoas. Então prometo que Obrigado. Você vai divulgar a nossa entrevista de hoje também no seu site. Você vai fazer isso? Divulgar que nós fizemos aqui uma entrevista, pode ser? Posso? Então divulga e depois manda o link para mim, eu quero ver se você divulgou mesmo, tá bom? Daí vocês falam aqui na Claro rádio. que sim, eu falo. Valeu, querido. Um abraço, Sim. obrigado, José. Muito obrigado. Prazer conhecer o paizão aí. Vamos pro intervalo.